Olá meus amigos, aqui Paulo Barros desde Noruega. No vídeo de hoje eu quero falar sobre as enquetes dos órgãos oficiais do Brasil para as eleições de 2022 e também falar sobre se é preciso cair para levantar-se. Bom, até o Alexandre Garcia, né, ficou indignado com a última enquete do Datafolha, que coloca o Lula com 45% da eleição depois da saída do Dória, né, da intenção de votos dos brasileiros. O Lula. Bom, com isso eles vão asfaltando o terreno e preparando a passarela pro ladrão, né? Infelizmente existe muitas pessoas que não acreditam que vai acontecer. Claro, não é opinião, hein? São fatos. Estão preparando as pessoas no mundo, né? Porque muitas pessoas sabem que o governo Bolsonaro, aqui no Brasil, aqui não, que é a Noruega, aí no Brasil, as pessoas sabem que os índices econômicos e crescimento do Brasil estão subindo. Mas as pessoas no exterior não sabem disso. Não sabem disso porque a mídia não relata. Ou seja, apenas os profissionais de economia, financeiros, bancos sabem disso. Porque existem as estatísticas para consulta. Se você entra no Trade Economics, eu sempre cito este índice. Por quê? Porque ali é um índice com vários históricos de todos os países do mundo. E eles recebem os números dos governos e das agências. Então, ao receber, eles colocam ali para que depois todos os profissionais de outros países possam investigar para fazer suas avaliações, etc. Preste atenção. Da mesma forma, acontece com as enquetes para eleições. Não é que o Le Monde chama a Rede Globo, ou o Datafolha, ou o Estadão e pergunta: ei, como que vai aí as enquetes? Não é assim que funciona. Esses índices brasileiros, eles fazem aquelas enquetes, não me pergunte como, todos sabemos, e aí eles colocam não me veio o nome agora, me perdoem, para que todas as agências possam avaliar como que estão as coisas. E aí, em cima disso, os jornalistas fazem suas reportagens. Quer ver um exemplo? Entra no Euronews, que é mais fácil para você poder ver em português, ou espanhol, ou inglês, etc. Entra no Euronews e vê lá, por exemplo, quem é o candidato preferencial da população brasileira para as eleições de 2022. Sirvam-se. Aqui na Noruega, a mesma coisa. Lá na França, na Alemanha, no Japão, em qualquer parte. Consultem os jornais desses países e vocês verão quem é o preferido para as eleições do Brasil. Vocês estão entendendo? Está sendo asfaltado o caminho. É tudo mentira? Claro que é mentira. Mas para os índices internacionais, para os profissionais,
para as bolsas de valores, não interessa se a motociata teve 50 milhões de motoqueiros, nada disso interessa. A imprensa não relata, vocês estão entendendo? Nenhum órgão oficial relata esse tipo de manifestação. Então, meus caros, amanhã, se houver uma surpresa ingrata, não fiquem aborrecidos. Vocês já sabem quem são os agentes que estão trabalhando contra você, porque esse não é o seu desejo. Eu vou chegar no dia da votação e sei quem eu vou votar, certo? Voto lá em Jair Bolsonaro. Só que esse meu voto, tudo indica que ele vai ser trocado, né? Agora, eu posso provar isso? Não. A corte do STE pode provar isso? Não. Porque as urnas não são aferíveis. Então, ali dentro do software, as coisas podem ser mudadas. Isso é o que se vê. O anúncio que foi feito pela Polícia Federal sobre ataque hacker, sobre as manipulações, as investigações, etc, etc. São dados públicos, informativos, oficiais. Não sou eu que estou dizendo, hein? Não sou eu que estou dizendo que as urnas são isso, são aquilo. As urnas do Brasil são como as de Bangladesh e as do Butão, ou seja, um país chamado Butão, ok? Essas urnas não tem como aferir. Quando você vota, não existe um ticket que mostra ali que você votou no candidato tal, e aquele ticket é depositado na urna ali, fica guardado, né, para posteriores posterior aferimento. Uma coisa normal e corrente em qualquer país que tenha urna eletrônica ou não, aferir as eleições como aqui. Independentemente do resultado, as eleições são aferidas. O resultado se sabe no dia seguinte das eleições, mas depois, oficialmente, isso deve ser considerado oficial depois que se afere, meus amigos. E no Brasil, as eleições não podem ser aferidas. Agora, os caras que são responsáveis por isso, eles ameaçam as pessoas de prisão, de etc, se você falar alguma coisa aí no Brasil sobre isso. Isso é um escárnio. Esses caras, eles são funcionários públicos. Você não está entendendo ainda? Os caras são funcionário público. Você exige que as urnas sejam aferíveis. Eles dizem que não. Você tem que obedecer, e se você não obedecer, você vai preso ou perde a tua licença ou o teu mandato. Como é que é? Meus caros, desculpa, você não deve tolerar e não deve aceitar esse tipo de manobra. Você não deve. Alô, empresários do Brasil, caminhoneiros, estudantes, professores, médicos, cadê vocês? Vocês são os caras que pagam tudo isso daí. Engenheiros, donas de casa, todo mundo. Vocês precisam acabar com isso. E sabe como? É muito simples. Eu vou falar para vocês como, assim que o nosso canal Duna Press puder postar vídeo. Estamos uma semana de castigo, porque o Google disse que nós postamos um vídeo da doutora Nissi Yamaguchi que não podia, porque o que ela fala são inverdades. Ela é a médica, é a cientista, a especialista, e ela estava informando as pessoas sobre o vírus do macaco. Eu achei relevante a informação e queria passar para os nossos seguidores, mas aquilo acabou
que o Google disse que nós temos que ficar uma semana sem postar vídeo, castigados. Assim como crianças quando fazem arte, né? Bom, é isso, né? Como é grátis e tudo grátis, acontece esse tipo de coisa. Até que se um dia as pessoas se conscientizarem e falar basta, basta, né? Nenhuma empresa sobrevive sem povo, igual que qualquer governo. Mas no Brasil, agora, não sei se eu vou pegar um café, eu vou falar para vocês o que está acontecendo no Brasil com referência a isso. Cadê o povo? Não precisa mais de povo. E eu vou explicar o porquê. Muito bem, meus amigos. Então vamos falar sobre o tema povo, que normalmente em qualquer lugar do planeta onde existe uma sociedade que tem trabalho, né? Empresas, comércio, indústria, agrícola, qualquer tipo de indústria, qualquer setor, seja ele qual seja. Esse povo são as pessoas que definem os caminhos de um país, né? E para que ela possa fazer isso, ela deve contar com informação. Porque a informação é a coisa mais importante que existe. Se você tem uma informação errônea, você aplica uma ação errônea, certo? Então, se você sabe que um candidato é um ladrão e que se ele volta para a presidência ele vai roubar você, então você tem essa informação e ademais as provas, os fatos que aconteceram no passado. Você não é idiota de apostar em um ladrão que ele vai te roubar. Muito bem, e aí você vai votar num candidato que não te rouba, certo? Essa é a lógica. Mas os caras deram um jeito de que o povo não participasse desta decisão. Ou seja, as ferramentas que devem ser usadas para que as pessoas possam ter os seus direitos, certo? E liberdades. Essas ferramentas, elas foram alteradas para que os resultados sejam aqueles resultados que eles querem que sejam, não o que você quer. Então hoje, com uma canetada, você pode ver que eles fazem o que querem. O PCO, Partido Partido eu não sei a definição desse partido. Trabalhador, partido... Bom, esqueci. Eu sei que antes de ontem o Alexandre de Moraes simplesmente incluiu esse partido em uma investigação que não existe. A investigação fantasma, a investigação dos fake news. É algo inconstitucional, não existe, mas como ele é um juiz da Corte Suprema, ele se acha no direito de fazer o que quer com qualquer um. Esse partido é de extrema esquerda, segundo diz aí a mídia brasileira, para justificar a ação do picareta. Notem vocês, o cara, ele incluiu um partido inteiro dentro de um inquérito que não existe. Mas isso daí, qual é a consequência? A consequência é que o partido teve todas os seus meios de comunicação suspendidos pelo picareta da corte. Ou seja, ele faz isso porque ele quer, na hora que ele quer. Os caras tinham feito lá uma postagem de que ele era um skinhead, não sei que, não sei quanto. E daí? Ele tinha que se sentir ofendidinho, vai lá e usa a Constituição, pega seu advogado e denuncia o partido. Vocês estão entendendo? Mas não. Esse cara aí, ele é um ditador.
Assim, por certo, exatamente foi o que disseram os caras do PCO. Disseram que era um skinhead ditador. E é mesmo, de fato, né? Ele é. Nada, ou seja, não existe mentira, eles não mentiram. No entanto, o Elemento colocou o partido inteiro e mandou lá uma você me vai lá as palavras, hein? Bom, um prazo para o presidente do partido explicar, blá 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 blá. O que vai explicar? Gente, independente de quem seja, ok? Isso é um absurdo. Um absurdo. Agora, fala pra mim, vocês que enchem a boca, vocês políticos que enchem a boca, o Brasil é um país democrático. Mas que democrático? Isso daí, meus amigos, é uma ditadura onde só é válido aquilo que diz aqueles caras, os funcionários públicos de capa preta lá em cima. Até quando vocês vão suportar esta perseguição e esses abusos de autoridade? Até quando? Repito aqui, os nossos vídeos estão sofrendo show ban, ou seja, desaparecendo da rede, porque nós questionamos e colocamos perguntas na mesa simples, que têm respostas simples, mas que não devem ser conhecidas. Vocês estão entendendo? É o que está acontecendo no Brasil. E aí? Então, nós temos a democracia sem povo, eleições sem povo, e aí? O que vai ser feito? Vocês vão esperar que as coisas ruins aconteçam? Depois não adianta chorar o leite derramado. Prestem bem atenção, eu vou dizer para vocês o que vai acontecer. O Lula vai ser empossado. Quem ganha as eleições, obviamente, é o Bolsonaro, que todo mundo sabe que ele está aí por volta dos 75% da preferência de eleitorado. Mas isso não importa. O que importa são as enquetes oficiais, Datafolha, IBGE, não sei o que, não sei. Bom, IBGE não, mas vocês sabem quais são os órgãos oficiais para os números. Bom, eu não sei quais são, só conheço o Datafolha. Empossam o Lula, quer dizer, dão a vitória ao Lula, certo? Aí o povo se revolta e vai fazer manifestações. Aí o que vai acontecer? A Corte Suprema, a Câmara dos Deputados e toda essa gente vai fazer o que? Os governadores vão, mandar descer o pau em todo mundo. Porque é assim que funciona. Você tem que aceitar e ponto final. É democrático, as eleições foram democráticas. Você foi às urnas e votou. Vocês estão entendendo? O mundo está vendo. O Fachin convidou pessoas como o Barroso, né? Pessoas de interesse, para poder acompanhar as eleições ali e mentir para todo mundo dizendo que aquilo foi democrático. Umas eleições que não podem ser aferidas. Vocês estão entendendo? Essas pessoas que vêm lá dos outros países para fazer uma vigilância são todas pessoas de interesse. São pessoas que têm o interesse que o Lula seja eleito. Por quê? Porque o Lula é eleito, todas as facilidades para voltar aos superacordos vão voltar, entendeu? Assim de simples. Ou seja, o contribuinte vai ser roubado. E você vê esses picaretas falando na cara dura que vai fazer aí os candidatos, né? O Lula, por exemplo, já falou, vai controlar a internet. Aí você pergunta, peraí, como assim? Ele é presidente, né? Ele não decide. Quem decide isso tem que ser os legisladores. E aí volta a barganha. Ele compra os caras lá de dentro do parlamento, que a maioria é tudo um bando de vagabundos ladrões, e compra os caras. Vocês estão entendendo?
olha, eu vou te dar 100 milhões e você vota sim e ponto final, para que as redes sejam monitoradas, canceladas, vigiadas, chamem como quiser. Esse bandido faz assim acordos. Essa república sempre foi assim, sempre funcionou. Por que que o Bolsonaro é odiado? Porque ele chegou e fez diferente. Não aceito. Ou seja, a índole do cara, não aceito. Vocês estão entendendo? Então por isso que ele é odiado. Então por isso que todos os outros querem a volta do ladrão. Simples. Ou seja, você coloca o Lula lá na cadeira da presidência, e toda a rataiada de tudo quanto é lugar vai começar a roubar também. Aí vem aí os diretores de bancos estatais, empresas estatais, de eletricidade, de vias férreas, de água, de universidades. Tem diretor de universidade que roubou, fugiu do país, levou o dinheiro, está vivendo em algum paraíso maravilhoso por aí, com o teu dinheiro, roubou milhões. Mas isso é assim e ponto final. Ou seja, milhares de pessoas fizeram a mesma coisa no Brasil. O rombo do Brasil é de algo em torno de 7 trilhões, o rombo que fizeram esses caras aí no Brasil. Só que esse tipo de informação, ela é tapada. A maioria das pessoas não sabe disso. Aquele pobre pai que sai de manhã 4 horas para trabalhar, pega lá 5, 6 transportes, chega no trabalho às 7, 8, trabalha como um condenado para ganhar esse salário que vocês têm aí no Brasil, de miserável. O cara termina de trabalhar às 5, 6 horas da tarde, pega o transporte para casa outra vez, chega em casa às 8, 9 horas da tarde, janta, toma o banho dele ali, faz a rotina dele, né? Você acha que o cara vai ter algum tipo de acesso a esse tipo de informação de que o Brasil teve um rombo de 7 trilhões? Aonde? Ele vai investigar como? O cara tá morrendo de cansaço. Ele não participa de grupos comunitários, etc, no bairro ali, entendeu? Então esse tipo de informação não chega para a população, não chega. E o cara tá cumprindo o papel dele, né? Tá indo trabalhar, pagando os impostos, sustentando toda a máquina, etc. Esse é o grande problema do país. Inclusive eu publiquei em um grupo esses dias um artigo que eu tinha escrito faz um par de anos por aí, sobre a informação, né? A importância da informação. Qualquer país democrático que se considere tem que ter uma boa informação para o seu público. Se essa informação for errônea, então todos os problemas serão maiores. E é exatamente o que acontece no Brasil. Você pega esses bandidos aí desses jornais, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, Isto É, as televisões, sem exceção, com uma exceção ao Jovem Pan, não, mas as outras todas, meus amigos, e aí? Todas elas mentindo todos os dias para todo mundo. Sim, deixa aqui até a dica. Se você quer informação, assista aos Pingos dos Is, assista a Jovem Pan, uma televisão que traz a informação dos acontecimentos. Ó, isso aqui é o que está acontecendo. Aí você faz a tua avaliação. Não é como esses picaretas da Globo aí, que vão entrevistar as pessoas no meio da rua. Elas falam o que veem, mas eles pegam e cortam e aquilo. Aí eles vão lá pro reduto esquerdista fazer as reportagens deles. Vocês estão entendendo? Então é isso, meus caros. O Brasil, ele infelizmente está na mão de bandidos. A maioria dos caras que mandam no Brasil são todos vigaristas, vagabundos e bandidos, ladrões. Eles não são aquele ladrão que vai
assaltar o banco ou vai colocar uma arma na tua cabeça para te roubar. Não. Eles são os ladrões de colarinho branco, tá? São as pessoas que te roubam através de mecanismos que países republicanos não controlam. Por quê? Porque eles conseguiram uma forma de manter a massa controlada. Uma massa controlada, entendeu? 4 famílias, você pega aí, por exemplo, os donos do Itaú, que fazem parte dessas coisas, Bradesco, entre outras empresas, essa Lehman, etc. Todos esses picareta são empresas que trabalham todos os dias, oferecem serviços, mas ao mesmo tempo são financiadores de todo o caldeirão de coisas que você vive. Você pode ver, você entra na internet e você vê caras falando aí sobre o Pix, falando mal. Por que esse cara fala mal do Pix? Se ele também é beneficiado em não pagar taxinhas bancárias, por que ele fala mal do Pix? Façam essa pergunta. Sabe quanto que os bancos deixaram de arrecadar no ano passado por causa do Pix? Mais de 5 bilhões. Ei, 5 bilhões. Sabe aquele papelzinho que você tinha que fazer, ou aquele saque, qualquer coisa, você tinha que pagar tudo? Pois é. Ah, não, mas aquilo ali era 2 centavos, 3. Imagine 2 centavos, 3 multiplicado por 200 milhões de pessoas, multiplicado por 3, 4, 5 transações diárias. Então, em determinados assuntos, o Brasil, ele aplicou medidas perfeitas para ajudar as pessoas. Mas os vigaristas que tinham essas coisas controladas não aceitam, e por isso que eles são contra o presidente. Aí você pega lá a dona da loja Marisa lá, e ela é pró-Lula. Por que essa mulher é pró-Lula? Se ela é uma empresária, a sua empresa fatura dentro do capitalismo e apoia um ladrão. Exatamente porque se ele volta, ela vai ganhar muito mais. Vocês estão entendendo? Sem trabalhar. Porque esse é o esquema desse país aí, republicano. Uma banda de vagabundos. Pega um deputado, por exemplo. O que esses caras aí fazem no Brasil para melhorar a tua cidade? Não estou falando a cidade que tem boa gestão, não. Estou falando a maioria que não tem gestão nenhuma, onde o esgoto, rataiada, lixo por todas as partes estão ali, não tem emprego, não tem indústria, não tem nada. Esses são a maioria. O que esses caras fazem pelo teu município? Por que cada estado tem 3 senadores, sendo que outros países com o dobro da população, o dobro de estados, como os Estados Unidos, por exemplo, tem a metade do que tem tudo aí no Brasil? Eu estou falando de repúblicas, hein? Eu sou totalmente anti-republicano. O pior regime que possa existir para qualquer país. E é uma lástima que o Brasil, sendo um país tão maravilhoso, tão poderoso em energia e commodities, e com pessoas inteligentes que querem desenvolver o Brasil, não podem, porque 4 ratos decidiram que não, e ponto final. Vocês estão entendendo? Então tudo é uma questão de você ter boas informações e aplicar as medidas necessárias. Os adoradores de políticos, agora, eu não sou adorador de político, hein? Bolsonaro é um excelente gestor, está fazendo o seu trabalho. Eu votei certo, estou contente com o trabalho dele. Vou voltar a votar nele. Apenas isso. Não adoro o Bolsonaro, para mim ele não é um mito, ele é mais um excelente funcionário, tanto que tem o meu voto. Meu voto faz possível que pessoas como ele cheguem em posições para poder administrar a máquina, toda a máquina, né? Então, se
Você pega o seu voto, você que está aí dentro do Brasil, porque aqui, infelizmente, fora eu só posso votar para presidente, não posso votar para prefeito, governador, nada disso. Então, pegue o seu voto. É obviamente que o seu voto, ele teoricamente teria que fazer a mudança, certo? Mas o mecanismo desenhou aí essas fórmulas, equações partidárias que faz com que a pessoa que você quer ali não esteja, e sim a que o partido escolhe. Tudo isso daí só é possível ser mudado se houver uma reforma política. Agora, vai lá perguntar para aqueles picaretas se eles querem uma reforma política como você dita, e não como eles querem. Vai lá, tenta lá. Qualquer um deles, vai lá, tenta lá que eu quero ver. A exceção do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está trabalhando em cima disso desde quando foi eleito. Reforma política, reforma tributária, tudo. Vai lá. Aí você pega, olha lá a Carla Zambelli. É uma deputada da direita, conservadora, certo? Mas o que essa mulher faz pelo povo? Ela é uma maravilhosa jornalista, está todo dia ali na rede, não faz outra coisa que vídeos, informação para todo mundo, todas elas úteis, mas espera aí, a fortuna que ela ganha, e as pessoas elegeram ela para outro tipo de coisa, não foi para fazer esse tipo de papel, não. Igual que essas CPIs, né? Vocês têm aí 300 CPIs por ano, cada CPI dura 3, 6 meses, gasta um tempão, um montão de gente trabalhando na mesma coisa, tudo dinheiro que vai pro ralo. Vocês estão pensando que as CPIs são gratuitas? Não, não são gratuitas. Você está pagando todo aquele circo. É necessário CPI? Claro que não, aqui não tem CPI, aqui tem polícia. Polícia. Faz uma coisa errada aqui pra você ver, não importa quem você seja, a polícia vai lá bater na tua porta. Vamos, tá me entendendo? CPI, mais uma invenção republicana. Não sejam enganados. Então, meus caros, ao invés de você ficar perdendo o seu maravilhoso tempo repostando esse monte de babaquice, casamento do Lula, Argentina comunista cozinheira, que mais? Bom, todas essas coisinhas que eles fazem, isso é tudo estratégico. Aí vocês estão pensando que isso aí eles fazem sem pensar? Não. Os comunistas trabalham 24 horas para manter a máquina como está. E lógico, quanto mais roubar, melhor. Vai tudo para eles, hein? Enquanto isso, as pessoas de bem, a maioria delas, ficam todas dentro do WhatsApp, Telegram, Messenger, Facebook, Twitter, falando: olha, o fulano fez isso, o Beltrano fez aquilo, olha, o Estadão publicou isso, olha, a Folha de São Paulo publicou isso. Todos fazem a mesma coisa, ninguém trabalha em prol da mudança. Todo mundo adorando o mito. Eu já falei, presidente excelente, excelente gestor, está fazendo o trabalho dele para qual ele foi contratado e ponto final. Maravilhoso, parabéns, vou eleger você de novo, se as urnas assim o permitirem, porque nós sabemos o que aconteceu em 2018, todo mundo sabe, houve um erro de cálculo, né? E ele foi eleito. Agora vamos ver em 2022. Enfim, o trabalho que eu faço, que a Duna faz, que todas as pessoas que trabalham comigo faz, é para gerações, não para 4 anos. Vocês estão entendendo? Essa coisa de 4 anos é coisa de republicano. Você vive como um desgraçado os seus 4 anos presentes e você depois se dedica a mais 4 anos que a desgraça seja igual.
Não vai mudar nada a tua vida se Bolsonaro for eleito ou não eleito. Não vai mudar exatamente nada. Eu provo isso para vocês, porque nos anos 80, 90, o Lula era adorado. Desculpa, o Collor de Mello, né? Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, todas essas pessoas tiveram seu momento de glória. Agora é o Bolsonaro que tem o momento de glória dele. Ele é diferente, claro, ele é honesto, mas o principal não muda, vocês não entendem. O desembargador vai continuar cobrando 3 milhões e o professor 3 mil. Vocês estão entendendo? Por que o desembargador cobra 3 milhões e o professor 3 mil? O bombeiro 4 mil, 3 mil. O policial que dá a vida dele ali para te proteger. E todos os outros setores, todas as outras profissões. A máquina não vai mudar, vocês estão entendendo? E as leis? O que está escrito no papel ali não vale mais nada. Eu estou mentindo? Refuta, deixa aí o teu comentário. Mas não vai escrever, pelo amor de Deus, Bolsonaro 2022. Eu vou votar no Bolsonaro, todo mundo, mas seja útil. Coloque ideias. Aí, escreva ideias. O que podemos fazer? Eu sei o que pode fazer. Mas quem está no caldo quente, sendo cozido como um sapo, é você, não sou eu. Então, meus caros, é isso. Fica a dica de hoje. A mudança é possível desde que você informe as outras pessoas que moram do seu lado. É claro que não existe esse tipo de contato no Brasil. É cultura, né? As pessoas não têm comunicação desse tipo. Só quem gosta no Brasil de política que fala de política. Que é a maioria, quer dizer... A maioria, bom, isso é um nicho complicado, né? Esse é um nicho complicado. As pessoas que gostam de política no Brasil, elas se auto-enganam. Enquanto isso, os comunistas estão trabalhando para desinformar você, que está perdendo o seu valioso tempo nos aplicativos, ao invés de você fazer reuniões para fazer as mudanças dentro do seu bairro. Porque você sabe que o Bolsonaro, ele foi eleito presidente, mas pouco ele pôde fazer pelo país, certo? Ele sanou muitas áreas, e devido à peste chinesa e um montão de coisas, mas sobretudo ele não pôde trabalhar porque a Câmara dos Deputados, o Senado e a Corte Suprema trabalham contra ele. E agora, se ele consegue ser eleito outra vez, pelos números ele vai ser eleito, o problema são as urnas. Mas se ele voltar a ser eleito, não vai mudar nada. Os mesmos caras estão lá na Corte Suprema. Vocês estão entendendo? Vai ter 2 juízes diferentes apontados por ele, sim, que ainda tem que ser sabatinados, etc, né? Então não se sabe, de fato, se as pessoas que ele tem em mente para juiz vão poder assumir ali. Por quê? Porque precisam ser sabatinados. E esse picareta que tá ali, chamado Pacheco, né? Vai fazer a mesma coisa que fez aquele outro vigarista bandido, Alcolumbre, né? Que ficou segurando a posse da indicação do Bolsonaro 4, 5 meses. Ele decidiu fazer aquilo, pronto, final. Vocês estão entendendo? Bom, meus caros, fica a dica de hoje. Debatam, falem o que quiser. As ideias sempre devem ser debatidas. E eu coloco as minhas aí para quem quiser ouvir. Muito bem, um abraço a todos. Muito obrigado por estar aqui. Compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal. E inscreva-se também no canal Duna Press Jornal, que é o nosso canal oficial, que
do dia 30 até o dia 7, terça-feira mais ou menos, por aí, nós não podemos postar vídeos, mas depois a gente volta para lá, postar vídeos lá, ok? E é isso, vamos rezar, né, a Deus, para que as nossas intenções sejam realizadas. Nós sempre fazemos isso, né? Um abraço a todos, tchau. Viu um ônibus ali, vou tirar uma foto que ele é muito bacana. Aqui na Noruega tem uma tradição, os alunos que terminam o ensino médio e vai para o ensino superior, então eles comemoram isso. Então os alunos entram dentro de um ônibus e aquele ônibus ali fica rodando. Então eu pedi para minha filha fazer uma reportagem sobre isso. Depois nós vamos publicar no Press e aí vocês vão ver imagens e fotos incríveis.